like a Hellcat. Bom pessoal, hoje estou aqui com as unidades de medida de massa e aí eu vou falar rapidamente sobre elas, sobre os múltiplos e entre outros. E no próximo vídeo nós aprenderemos a fazer as transformações. Então nas unidades de medida de massa nós temos aí o quilograma, hectograma, decagrama, o grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Cada unidade dessa é representada aí pelas suas siglas, tá? Qual é a sigla do quilograma? O kg, que é muito conhecido, você já deve ter visto muito. O hectograma, hg, o decagrama, dag, o grama, g, tá? Lembre-se sempre que você se refere à medida de massa grama como o no artigo masculino, porque se você falar a grama, você está se referindo àquele matinho que se planta para deixar aí bonitinho a grama, tá? O decigrama, dg, centigrama, cg e o miligrama. Então, o que mais você deve ver no seu dia a dia é essa sigla do quilograma, essa sigla do grama e essa sigla aqui, ó, do miligrama. As demais é muito difícil você utilizar no seu dia a dia, só em áreas específicas. Então, nas unidades de medida de massa, nós temos sempre em alguma unidade de medida uma representação no sistema internacional, que é utilizado mundialmente. E no sistema internacional, a unidade de medida de massa referência é justamente o quilograma, beleza? Nas unidades de medida de massa, nós temos os múltiplos do grama, tá? Os múltiplos do grama desse aqui, ó, que são quem? São 3, tá? O quilograma, o hectograma e o decagrama. Mas também nós temos os submúltiplos do grama, tá? Quem são os submúltiplos do grama? É o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então nós temos aí 3 múltiplos, 3 submúltiplos. Aí é o seguinte, o que você precisa de fato aprender é fazer as transformações, beleza? Então, nas transformações, você trabalha sempre com multiplicações por 10 ou divisões por 10. Porque uma medida, certo? Ou ela é 10 vezes maior que a outra, ou ela é 10 vezes menor do que a outra. Por exemplo, se você quer pegar aqui, ó, do quilograma e transformar para o hectograma, você vai precisar multiplicar a quantidade que você tiver de quilogramas por 10. Se você quiser transformar de hectograma para decagrama, você vai ter que pegar a quantidade que você tiver de hectograma e multiplicar aqui, ó, por 10 também. Se você quiser ir transformando, você observe que a cada medida que você vai pegando e transformando para a próxima à direita, você vai precisar, partindo daquela unidade que você está, multiplicar aqui por 10, tá? De uma para outra. O que é que acontece? Se você quiser transformar, por exemplo, do grama para o miligrama, você vai ter que observar que você vai multiplicar por 10, chega aqui, ó, no decigrama, multiplica novamente, chega no centigrama, e aí terá que multiplicar novamente para chegar no miligrama. Ou seja, você teve que fazer 3 multiplicações por 10, ó. 3 multiplicações por 10. Observe, 3 multiplicações por 10. Ou seja, você, para transformar aqui, ó, do grama para o miligrama, teria que multiplicar o valor que está em unidade de medida do grama por 1000 para chegar onde? No miligrama. É um exemplo, tá? Se você tiver agora que voltar, no caso você quer transformar o miligrama, por exemplo, aqui, ó, no centigrama, você teria que dividir a medida que você tem no miligrama por 10 para achar o resultado em
centigrama. Se você quiser transformar de centigrama para o decigrama, também você vai precisar o que? Dividir por 10. Então observe, à medida que você vai voltando aqui, ó, você vai ter que fazer o que? Divisões por 10, tá? Toda vez que você vai transformar, você tem que dividir aqui de uma unidade para outra por 10. Por exemplo, você quer sair aqui, ó, do decagrama e quer ir para o quilograma, então você teria que multiplicar por 10, depois novamente multiplicar de novo. Ou seja, você teria que, no caso multiplicar não, dividir, né? Dividir por 10 e dividir novamente por 10. Então você estaria aí, ó, basicamente dividindo aquele valor que você tem em decagrama por 100. Beleza? Porque você vai dividir por 10 e vai dividir novamente. Então você estaria aí dividindo por 100. Ou seja, a quantidade que você pular de casas significa a quantidade dos zeros que você vai ter no 1. Por exemplo, que você quer transformar de quilograma, 4 quilogramas, por exemplo, e quer chegar no miligrama. Então observe que você aqui, ó, teria que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, você teria que transformar, multiplicar esse 4 por o número 1 com 6 zeros do lado, ou seja, teria que multiplicar ele por 1 milhão. Beleza? Então, moral da história, vou apagar aqui. O que é que acontece de fato? Quando você vai transformar unidades de medida de massa, aí quando você vai para a sua direita, você sempre irá multiplicar de 10 em 10 de uma casa para outra, tá? Então vou botar aqui multiplicando por 10. À medida que você for para a sua esquerda, de uma unidade para outra, quando você quer fazer essa transformação, você vai o que? Dividir de 10 em 10. Se você quer saber se é por 10%, por 1000, por 1 milhão, 10 mil aí, você vai contar a quantidade de casas que você irá pular de um número, de uma unidade para outra. A quantidade de casas que você pular é a quantidade de zeros. Beleza? Então aqui é só uma base. E aí na prática vamos ver como a gente transforma, e aí eu vou estar explicando mais detalhes e como você aprende a fazer essa transformação.